Boa noite. Boa noite. O ex-deputado Pedro Correia, condenado no Mensalão e na Lava Jato, passa a cumprir pena em regime fechado. Justiça volta a negar ao governo Alckmin a reintegração de posse das escolas tomadas pelos alunos. Bélgica mantém estado de alerta máximo e faz novas operações antiterror. Berzonini diz que todo cuidado é pouco e defende ajuda internacional antiterrorismo na Olimpíada do Rio. O presidente eleito da Argentina, Maurício Macri, já diz que quer aproximar relações com o Brasil. E a crise bate duro no Natal dos shoppings. Caiu até o número de Papais Noéis neste ano. A Bélgica mantém estado de alerta máximo pelo terceiro dia e faz novas operações antiterror. 5 suspeitos foram presos em 2 cidades. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, anuncia que quer participar dos ataques aéreos contra o Estado Islâmico, junto com a França. David Cameron e o presidente François Hollande foram ao Bataclan, onde morreram 90 das 130 vítimas dos ataques de 13 de novembro. No Palácio do Eliseu, Cameron expressou total apoio aos bombardeios franceses contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque e anunciou a intenção de participar também da coalizão na luta contra os jihadistas. Ele precisa da aprovação do seu parlamento para usar os aviões militares. Cameron também ofereceu à França o uso de uma base aérea no Chipre. François Hollande trabalha para formar uma grande coalizão. Amanhã ele vai a Washington. Ainda nesta semana recebe a chanceler alemã Angela Merkel. Vai a Moscou conversar com Vladimir Putin e no domingo recebe o presidente da China, Xi Jinping. Na Bélgica, mais 5 suspeitos foram detidos em operações antiterror na capital, Bruxelas, e na cidade de Liège. Desde domingo, 21 pessoas já foram detidas em pelo menos 19 operações policiais em Bruxelas e nos arredores. A Procuradoria informou que Salah Abdeslam, suspeito-chave dos atentados de Paris, não foi capturado e a caçada continua. Bruxelas vive o terceiro dia consecutivo de alerta máximo. Soldados patrulham as ruas quase desertas e fazem guarda de prédios da União Europeia. As escolas estão fechadas, assim como metrô, museus e muitas lojas. O governo pede que os moradores evitem grandes concentrações. A Alemanha faz controle total de sua fronteira com a Bélgica. Na operação para encontrar o terrorista foragido, todos os veículos são inspecionados e os passageiros são obrigados a mostrar o passaporte. A França inicia operações militares a partir do porta-aviões Charles de Gaulle, no Mediterrâneo. A Rússia afirma que atingiu quase 500 alvos do Estado Islâmico na Síria no fim de semana. A Força Aérea Russa realizou 141 voos e bombardeou 472 alvos em cidades importantes, como Damasco, Idlib, Raqqa e Homs. O Ministério da Defesa afirmou ainda que nos últimos 5 dias destruiu mais de 1.000 caminhões usados pelo Estado Islâmico para transportar petróleo. Também foi bombardeada uma refinaria a 50 quilômetros de Raqqa. O petróleo é uma das principais fontes de renda dos terroristas. Chegou ao Mediterrâneo o porta-aviões Charles de Gaulle, que deve multiplicar por 3 o poder de ataque da aviação francesa. Os caças já decolaram para missões contra alvos do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. A movimentação militar russa e francesa levou o Iraque a suspender os voos civis para as cidades curdas de Suleimânia e Erbil, que ficam no norte. Os aeroportos da capital, Bagdá, e outras cidades do sul funcionam normalmente. O ministro da Secretaria de Governo aqui, brasileiro, Ricardo Berzonini, afirmou que todo cuidado é pouco no combate a ações terroristas. Essa declaração foi dada na abertura do Seminário Internacional de Enfrentamento ao Terrorismo no Brasil, realizado pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O evento tem como objetivo discutir estratégias contra ameaças terroristas na Olimpíada do Rio, em 2016. O ministro afirmou ainda que os cuidados com a Olimpíada serão maiores que os tomados na Copa de 2014. Berzonini disse ainda que o Brasil vai aceitar a cooperação de órgãos de inteligência internacionais para reduzir os riscos de eventuais episódios de terrorismo. Ontem, o governo francês ofereceu à presidente Dilma Rousseff os serviços de inteligência e informação do país europeu para a Olimpíada e para a Olimpíada de 2016.
A Justiça Paulista volta a negar recurso do governo do estado que pedia a reintegração de posse das escolas invadidas. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Educação, 86 escolas estão fechadas pelos estudantes em todo o estado. 42 aqui na capital. Para a Justiça de São Paulo, o governo não perdeu a posse das escolas invadidas por estudantes e, por isso, não é necessária uma ação de reintegração. Os desembargadores avaliaram que o objetivo dos estudantes é fazer com que o Estado abra discussão sobre o projeto de reorganização da rede de ensino e que a manifestação é legítima. A decisão foi unânime, mas ainda é liminar. O mérito da ação não tem data para ser julgado. Apesar da decisão favorável aos estudantes, o relator do recurso, o desembargador Coimbra Schmidt, pediu para que os integrantes do movimento permitam a continuidade das aulas dentro das escolas fechadas. Uma reunião de conciliação estava marcada para essa tarde, mas ela foi cancelada porque os representantes do governo do estado não compareceram. O protesto dos estudantes é contra a reorganização escolar anunciada pela Secretaria Estadual de Educação, que prevê a divisão de escolas por ciclos, transferência de alunos e o fechamento de 94 escolas em todo o estado que passariam a ter ensino técnico ou seriam transformadas em creches municipais. Os estudantes reclamam da falta de diálogo. O governo alega que o movimento é político, com a presença de movimentos como o MTST e a APOESP, o Sindicato dos Professores, ligado à CUT e ao PT. Neste domingo, o repórter Luciano Penteado esteve na Escola Estadual Brigadeiro Gavião Peixoto, em Perus, na zona norte de São Paulo, a maior unidade da rede estadual paulista, com 3.200 alunos matriculados. Cerca de 70 cuidam da invasão. As aulas estão suspensas e o acesso ao prédio é controlado pelos estudantes. A escola tem 35 salas e 10 delas estão sendo usadas como dormitório. A gente entrou em uma dessas salas para ver como é que os alunos passam a noite. Desse lado daqui tem carteiras e cadeiras encostadas, porque deste outro lado eles utilizam o chão justamente para passar a noite. Agora, os colchões e colchonetes já estão aqui organizados e todos foram fruto de doação. A escola, fechada desde quarta-feira da semana passada, não faz parte do processo de reorganização. Os alunos reclamam da falta de conservação do espaço. A fiação está exposta, não há extintores de incêndio. Eles denunciam que o ginásio de esportes está fechado há 4 anos e virou abrigo de pombas. Na parte externa, cadeiras velhas foram jogadas no mato alto. Já aconteceu ter aranha, bicho, todos os tipos de bichos, né? Cobra, rato. Aqui a gente tem de tudo, né? Tem um santuário de animais. E agora há pouco a Secretaria atualizou o número de escolas invadidas, são 110. A Secretaria da Educação decidiu cancelar as provas do SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo, nas escolas invadidas. Nas outras escolas, o exame vai acontecer amanhã e quarta-feira. Segundo a Secretaria, participam da avaliação estudantes do 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. A Secretaria prevê a participação de 1.200.000 alunos na avaliação. Já sobre os problemas apontados na escola de Perus, a Secretaria informou que investiu nos últimos 2 anos quase R$64 mil em obras de conservação das áreas da escola. E disse ainda que a escola conta com 10 extintores, que o mato é podado periodicamente, não foi o que nós vimos, e que a última dedetização foi realizada em agosto. Já com relação à quadra de esportes, a Secretaria informou que a reestruturação da área está sendo analisada pelos técnicos de obra da Diretoria de Ensino. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram queda de mais de 20% nos casos de homicídios dolosos quando há intenção de matar em outubro. A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado. Foram 304 homicídios dolosos no mês passado contra 383 em outubro de 2014, ou seja, 79 mortes a menos. O número representa uma queda de 20,6%. Segundo o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, também houve queda no índice de assassinatos por 100 mil habitantes, que ficou em 8,94 no estado. Todo o sonho, a luta, a expectativa era chegar a 10. Chegamos a 10. Diminuímos de 10, diminuímos de 9 e pela primeira vez 8,94 homicídios por 100 mil habitantes ano, sendo na capital também o número recorde 8,68.
Segundo o levantamento da Secretaria da Segurança Pública, também houve queda de 30,8% em outubro na letalidade policial, o que representa 16 vítimas a menos que em outubro do ano passado. As estatísticas mensais completas devem ser divulgadas na próxima quarta-feira. Numa disputa bastante acirrada, o candidato da oposição, Maurício Macri, foi eleito presidente da Argentina. Em telefonema com a presidente Dilma Rousseff, Macri disse que quer aproximar as relações com o Brasil. O empresário Maurício Macri, atual prefeito de Buenos Aires e ex-presidente do Boca Juniors, venceu ontem o segundo turno das eleições com pouco mais de 51% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato governista Daniel Scioli. Líder de uma frente de centro-direita, opositora do atual governo de Cristina Kirchner, Macri é o primeiro governante em 100 anos de vida política na Argentina que não pertence nem ao Partido Peronista, nem ao Social-Democrata. Ele vai governar com o Congresso dominado pela Frente da Vitória, partido de Scioli, além da maioria das províncias controladas por governadores peronistas. Hoje, a presidente Dilma Rousseff parabenizou Macri pela vitória e anunciou que vai à cerimônia de posse no dia 10 de dezembro. Macri afirmou que quer dar nova vitalidade ao Mercosul e relações mais dinâmicas e fluidas com o Brasil. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as relações entre Brasil e o novo governo da Argentina. Para facilitar a nossa compreensão sobre o resultado da eleição presidencial na Argentina, a gente pode dizer que o que aconteceu no país vizinho foi algo muito semelhante ao que ocorreu no Brasil na sucessão presidencial do ano passado. A diferença é que os sinais foram invertidos. Na Argentina prevaleceu o oposicionista Maurício Macri. Mal comparando, Macri desempenhou na Argentina um papel muito semelhante ao de Aécio Neves no Brasil, só que ele ganhou a eleição. Com uma diferença muito apertada, a exemplo do que ocorreu no Brasil, Macri prevaleceu sobre o candidato de Cristina Kirchner, o governista Daniel Scioli. Dilma, Lula e o PT preferiam o candidato de Cristina Kirchner. Lula chegou a fazer campanha para ele numa viagem que fez a Buenos Aires. Fizeram a aposta errada e agora Dilma vai ter que se entender com Maurício Macri. Em alguns pontos, o relacionamento entre os dois pode ser conflituoso. Por exemplo, a participação da Venezuela no Mercosul. Macri vai propor a suspensão da Venezuela do Mercosul. Ele sustenta que o governo de Nicolás Maduro persegue oposicionistas, portanto, não cumpre a cláusula diplomática que é exigida dos membros do Mercosul. Dilma pensa o oposto disso. Para ela, o que há na Venezuela é uma democracia plena. Macri vai tomar posse no dia 10 de dezembro e no dia 21 de dezembro já tem uma reunião da cúpula do Mercosul, onde essas diferenças serão explicitadas. Dilma telefonou hoje para Macri, deu a ele os parabéns, convidou para vir ao Brasil e disse que irá à posse dele em Buenos Aires. Os dois têm mesmo muito o que conversar. Um não vai poder ignorar o outro. E a diplomacia, o significado da diplomacia está no nome. Só funciona quando é macia. Portanto, Dilma e Macri não têm mais nada a fazer agora a não ser estreitar a inimizade. Boa noite. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-deputado federal Pedro Correia, do PP, passe a cumprir em regime fechado a condenação do processo do mensalão petista. Em prisão preventiva pela Lava Jato, no Paraná, desde abril deste ano, Pedro Correia foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 20 anos e 7 meses. Antes de ser preso no esquema de corrupção da Petrobras, Correia cumpria pena em regime semiaberto, definida no julgamento do mensalão petista. Agora, o ministro Luiz Roberto Barroso atendeu ao pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e cassou o benefício que dava direito ao ex-deputado de trabalhar de dia e dormir na prisão à noite. Segundo o Ministério Público Federal, Correia voltou a cometer crimes depois de ser condenado no mensalão. E essa última semana de novembro vai ter muita chuva aqui em São Paulo, que está ajudando a elevar os níveis das represas. Segundo a meteorologia, até o final desta noite há risco grande de chuva forte aqui na capital. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Amanhã aumenta bastante o risco de chuva forte em parte do centro-sul do Brasil.
São esperadas pancadas de chuva fortes e volumosas, podendo ocorrer a qualquer hora, desde o norte do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul, passando pelo Paraná, Rio de Janeiro e em todo o centro-sul de Minas Gerais. Já no Nordeste, o tempo continua firme e quente na faixa que vai desde o norte do Maranhão até o Recôncavo Baiano. E nas demais áreas brasileiras, o tempo continua quente, o ar abafado e podem ocorrer pancadas fortes de chuva à tarde. Máximas amanhã de 31 graus em Salvador, 34 em Campo Grande e 23 em Porto Alegre. Já o estado de São Paulo será influenciado por várias áreas de instabilidade, com predomínio de muitas nuvens e pancadas de chuva. Há risco de temporais. As temperaturas não caem muito, com máxima amanhã de 33 graus em Presidente Prudente. E a sensação de tempo abafado continua, com máximas de 28 graus em Franca e de 35 em Ribeirão Preto. E no litoral, as temperaturas ficam mais amenas, com máxima de 29 em Caraguatatuba e de 25 em Santos. Aqui na capital, até quarta-feira, o céu fica com muitas nuvens, são esperadas poucas aberturas de sol e pode chover a qualquer momento. Máximas de 26 e 27 graus. E na quinta, a previsão é de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. E a máxima fica em 28 graus. O Natal de crise econômica vai ser Natal de presentes mais baratos. Para tentar salvar algum lucro, os comerciantes estão cortando despesas na decoração e na contratação de funcionários. Este ano, falta emprego até de Papai Noel. Fim de ano tá aí e já tem decoração de Natal. E se tem decoração, tem também o Papai Noel. Adoro, amo Natal, amo. É, dona Olga, pois fique feliz em saber que o Papai Noel já está preparando a roupa, o óculos e a touca. Natal é sinônimo de alegria para toda a criançada e também para muito adulto, principalmente os que têm barriga e barba branca, que conseguem ganhar um dinheiro extra no final do ano fazendo bicos como o Papai Noel. Mas até para o Papai Noel a crise está fazendo efeito. E não é só porque a quantidade de presentes diminuiu, não. É porque o próprio emprego dele, hoje, está em jogo. Esse ano aqui todo mundo pisou no freio. Eu acredito que toda a classe de Papai Noel também sentiu, porque ficou mais difícil de conseguir um patrocinador para a gente poder trabalhar e fazer um bom trabalho, né? Este dono de uma agência de Papais Noéis diz que em 18 anos de empresa nunca viu uma situação assim. Calcula que somente 40% dos Papais Noéis da agência estejam contratados. E diz que o cenário, para quem quer começar com essa carreira agora, não tem nada da alegria do Natal. Eu tenho 118 Papais Noéis no meu casting, né? Mas existem os novos, os que chegaram, 50, 60, né? Que não tem experiência nenhuma. Se está difícil para aqueles que são profissionais, para esse pior ainda. Com tanto Papai Noel sem chaminé, a solução para conseguir o emprego é se destacar. Eu tenho que chamar a atenção dela para a conduta dela durante o dia. Escovar dente, tomar banho sozinha, lavar o pé, lavar o chulé, comer arroz, feijão, carninha, batata. A prioridade é que eles sejam educados, tenham paciência com as crianças no atendimento ao público, tratamento, né, sejam gentis, carinhosos. E uma boa performance do bom velhinho pode iluminar também as vendas dos shoppings. Você vem no shopping para ver a decoração e acaba comprando. Acaba comprando mais, com certeza. Sempre atrai mais, principalmente coisa para ele, né? Que já vai esperando o Natal. Primeiro Natal, filha. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O comércio e consumidores estão preparados para um Natal mais fraco. Afinal, toda a economia está com desempenho bem mais fraco este ano, com a inflação cada vez mais alta, juros nas alturas, desemprego avançando. Como as perspectivas para o ano que vem não são as melhores, até quem não está enfrentando muito aperto financeiro acaba sendo mais cauteloso nos gastos. Tem sido assim em todas as boas datas do comércio e no Natal não vai ser diferente. Este é o retrato do que tem sinalizado o relatório Focus. Os economistas consultados pelo Banco Central
Federal, semana após semana, tem piorado as projeções para os principais indicadores da economia. Parece notícia velha, mas cada relatório traz previsões mais pessimistas. Um dos destaques do divulgado hoje é que o mercado já prevê inflação acima da meta de 6,5% no ano que vem. A projeção do IPCA subiu para 6,64%. E olha que em 2016 não devemos ter reajustes de preços administrados, como energia, tão pesados como deste ano. Mas tem todo um processo de remarcações de preços, alta de alimentos, correções adicionais de tarifas que ainda devem manter a inflação pressionada. A projeção pode subir mais. E ainda tem a recessão. A retração esperada da economia neste e no próximo ano deve ser a pior desde a década de 30. A atividade está caindo nos vários setores. Hoje mesmo, a Confederação das Indústrias divulgou sondagem referente a outubro com nova queda da produção, estoques ainda elevados, os empresários mais pessimistas quanto à atividade, os investimentos e até o emprego. Sem a retomada de atividade, o desemprego vai continuar crescendo. É um quadro muito ruim que pode melhorar na medida em que o governo consiga, se é que vai conseguir, destravar o ajuste fiscal, as exportações comecem a reagir, com o dólar ajudando mais na competitividade. Também se espera uma agilização das concessões e infraestrutura. Mas tudo isso deve vir muito lentamente. Ainda tem muito enrosco no caminho, inclusive a crise política. 2016 vai ser mesmo mais um ano de aperto. E só essa previsão já deve segurar os gastos no Natal, sendo que para muita gente não vai ser nem uma questão de opção, vai ser por falta de dinheiro mesmo. Eu volto na quinta. Até lá. Camargo Correia vende o controle da Alpargatas para a JEF Investimentos do grupo JBS. A Alpargatas é dona de marcas como Havaianas e Timberland. Já a JBS atua no ramo de processamento de carnes e tem entre suas empresas mais conhecidas a Friboi e a Swift. De acordo com o comunicado da Comissão de Valores Imobiliários, a operação é de quase 2 bilhões e 700 milhões de reais. O negócio ainda está sujeito à aprovação do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. As farmacêuticas Pfizer e Allergan anunciaram hoje um acordo de fusão no valor de 160 bilhões de reais. Segundo o jornal Wall Street Journal, o negócio irá criar a maior empresa farmacêutica do mundo em vendas. Uma pequena correção, o valor da fusão é de 160 bilhões de dólares. A Pfizer é uma das maiores empresas do setor de fabricantes de medicamentos como o Viagra. A irlandesa Allergan produz botox e remédios para o mal de Alzheimer. A fusão ainda depende do aval de órgãos regulatórios dos Estados Unidos e da União Europeia, além da aprovação dos acionistas das duas empresas. Água barrenta e milhares de peixes mortos. Este é o cenário em algumas praias do Espírito Santo. A lama das barragens da Samarco, que se romperam no dia 5 de novembro, chegou ontem ao mar. A barreira de 9 quilômetros montada na foz do Rio Doce, em Regência, Linhares, norte do Espírito Santo, não foi suficiente para impedir a lama de chegar ao litoral e se espalhar pelo mar. A Samarco diz que a quantidade de rejeitos é bem menor do que o volume que chegaria caso não houvessem as barreiras. Hoje, pescadores contratados pela Samarco recolhiam peixes mortos na praia da povoação perto da foz do Rio Doce. A onda de lama percorreu 650 quilômetros de rio desde o rompimento das barragens em Mariana, no dia 5. O desastre ambiental do estado de Minas Gerais deixou 8 mortos identificados, 4 não identificados e 11 pessoas desaparecidas. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. E o mar de lama desaguou no mar. Mar de lama tóxica que envenenou o Rio Doce, matou 12 pessoas e fez desaparecer outras 11. O desastre ambiental esparramou 62 milhões de metros cúbicos de lama química por 650 quilômetros entre Minas e Espírito Santo e agora o Oceano Atlântico. A usura e descaso da mineradora Samarco e associados privados e públicos podem impor proporções bíblicas a essa tragédia se outras 2 barragens se romperem. A Samarco admite o risco de rompimento até que sejam concluídas obras nas 2 barragens. Risco por 3 meses, ampliado nessa temporada de chuvas. Metade da Samarco é da Vale, a outra metade da anglo-australiana BHP Billiton, somada às demais investidores, dá a estrangeiros o controle das ações. Descaso e usura passam também por partidos e políticos. Em 2013, um laudo já alertava Minas, a barragem estava condenada. Em 2014, empresas da Vale doaram
48 milhões e meio para candidatos e partidos. Campanha dos 4 grandes candidatos e candidatas à presidência receberam doações. Assim como campanhas do hoje governador de Minas, Pimentel, do ex-governador Anastasia, agora senador. O PMDB controla o Ministério de Minas e Energia desde 2007. Do PMDB, como o anterior Edson Lobão, o ministro Eduardo Braga recebeu doação de mineradora. Nas doações, destaque para Eduardo Cunha, sempre. Ele é autor de 90 emendas para o novo Código de Mineração em apreciação na Câmara. Peças-chave nesse novo Código de futuros desastres, a não se cuidar, deputados do PMDB receberam doações de mineradoras. Mas não apenas o PMDB, que ficou com quase metade dos 48 milhões e meio. O PT recebeu 8 milhões 250 mil, o PSDB recebeu 9 milhões 960 mil, o PSB 3 milhões e meio e PP e PCdoB 1 milhão e meio cada. Todos doações legais. Tanta legalidade e o mar de lama desaguou no mar. Biólogos falam em 100 anos de efeitos do Rio Doce. O biólogo Dante Pavan constata, isso aqui vai virar uma camada fóssil. E segue a lama. Boa noite. O programa de braços abertos da Prefeitura de São Paulo completa 2 anos em janeiro. Um levantamento do governo municipal mostra queda na criminalidade na Cracolândia nesse período. Nossa equipe foi até a região e ouviu os moradores e comerciantes sobre o assunto. Já são 8 anos morando a 2 quadras da Cracolândia. Durante esse período, o Tárcio já sofreu 2 tentativas de assalto. Mesmo assim, ele acha que a situação melhorou nos últimos meses. Só que o medo fez ele mudar hábitos. Eu parei de carregar muitos eletrônicos, né, como notebook, celular, tablet, essas coisas, né? Eu tento não deixar muito à mostra, né? Outra coisa também que eu parei de fazer foi vir de mochila, né? Porque a mochila chama muita atenção. A Daniela mora no bairro há 1 ano. Ela também concorda que a segurança melhorou, mas evita ao máximo passar perto dos usuários de drogas. Eu não passo por lá, claro, eu dou a volta na rua e vou rápido, assim, com uma cara meio fechada. Vou com uma roupa mais simples, eu vou de bota, porque eu tenho medo de onde vou pisar, se tem alguma coisa no chão. Geralmente, se eu posso, eu não vou de bolsa, vou com tudo no bolso. Para a prefeitura, a aglomeração conhecida como fluxo diminuiu como reflexo do programa de braços abertos, que completa 2 anos em janeiro. O projeto, que oferece trabalho, renda, moradia e tratamento, já atendeu 800 dependentes químicos. Com base em dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública, a Prefeitura de São Paulo fez um mapeamento específico sobre a violência na região da Cracolândia, uma área de mais ou menos 300 metros quadrados que inclui 14 ruas e avenidas aqui do bairro da Luz. De acordo com esses números, houve queda na criminalidade de janeiro a outubro deste ano, na comparação com os 2 anos anteriores. A prefeitura diz que os furtos diminuíram quase 60%, roubos 32%. Já os furtos de veículos caíram pela metade. Mas o presidente do Conselho de Segurança do bairro contesta essas estatísticas. Muitas daquelas pessoas não registram mais ocorrência pelo medo, pelo cansaço. Muitos caminham naquela região já com o boletim de ocorrência feito há 2, 3 anos atrás. É uma situação ali de tragédia, se ela é maior ou ela é menor, mas ela continua prevalecendo. Apesar do reforço visível no número de viaturas da Guarda Civil Metropolitana, muitas pessoas ainda têm receio de circular por aqui. Quando você chega aqui na estação e vê tanto a guarda do metrô quanto o policiamento, você se sente mais à vontade. Depois que nem agora que não tem nenhum, você se sente acuada. Tem que sair com o celular enfiado dentro da cueca, dinheiro dentro do sapato, mochila na frente, sempre atento. Uma correção. O PSDB recebeu de mineradoras no ano passado 6.960.000 reais e não 9 milhões e pouco, como foi dito anteriormente. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. O câncer é a maior causa de morte por doença de crianças e jovens no Brasil. O diagnóstico precoce pode aumentar em até 80% a chance de cura do paciente.
Aos 6 meses de vida, a Mariana começou a ter sintomas que preocuparam a mãe dela. Passou mal, ela ficou muito pálida, ela teve distensão abdominal, ela teve febre e vômito. Com o exame de ultrassom descobriram que era um tumor. Um susto, né? Muito, terrível. A notícia boa é que hoje, com 1 ano e 8 meses, a Mariana já está curada. Passou pela quimioterapia, realizada na Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Agora, ela só precisa voltar aqui de vez em quando, para fazer o acompanhamento. O caso da Mariana é um dos quase 12 mil de câncer infantil que surgiram ou vão surgir entre o ano passado e este no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Hoje nós temos um índice de cura de em torno de 70% a 80%, né? Então, infelizmente, ainda 20%, 30% nós ainda perdemos. Então, é uma perda ainda muito grande para nós. É lógico que o nosso objetivo é de 100% de cura. E no dia do combate ao câncer infantil, policiais rodoviários federais foram à associação para combater o pessimismo da doença com alegria. Teve palestra sobre trânsito seguro com direito a desenho animado, passeio nas viaturas e encontro com os heróis, os de mentira e os de verdade. É a primeira vez que o evento acontece aqui em São Paulo. E como é lidar com as crianças? É muito gratificante, né? Nos emociona muito a gente ver essas crianças, né, com esse amor, com essa compaixão, né, da sede de viver. E para tratar de uma doença assim grave, as crianças e os jovens precisam vir para a quimioterapia quase que todos os dias. E quando vêm, passam a tarde aqui. Ou seja, o hospital acaba virando uma segunda casa para os pequenos. É por isso também que os médicos e os enfermeiros têm que ter um tratamento especial. E para a criança não parar a educação no meio, tem até um pedaço da escola aqui dentro. Tudo isso para que a quimioterapia não tenha aquela cara pesada de quimioterapia. Aqui, cada risada vale. Não é só você oferecer a quimioterapia, ou a cirurgia, ou a radioterapia, você oferece também o brincar e faz com que as coisas fiquem um pouco mais leves e você consegue enfrentar o tratamento de uma outra maneira. Voltamos a falar sobre as eleições na Argentina. Na primeira entrevista coletiva, o presidente eleito, Maurício Macri, disse que vai continuar a política contra a violência de gênero. Ele disse também que o combate ao narcotráfico vai ser uma prioridade absoluta do seu governo. Macri falou ainda que vai ter uma política de diálogo e transparência com todos os meios de comunicação. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Como vocês viram, a Argentina elegeu um novo presidente e a boa notícia é que Maurício Macri será o parceiro de que o Brasil precisa. Os argentinos não estão em recessão, como a gente, mas há 4 anos a economia deles cresce muito pouco. O presidente eleito não é partidário de enfrentamento, como Cristina Kirchner e o finado marido dela, Néstor Kirchner. Os dois desconfiavam dos empresários. É então previsível que o clima deva mudar. Maurício Macri quer acabar com o racionamento de dólares que infernizava o comércio exterior. Ele deverá desvalorizar o peso para atrair dinheiro de fora. O governo de Cristina bloqueava as autorizações de importação e, com isso, a indústria brasileira saía perdendo. O comércio caiu entre os dois países em 2 anos 40%. É então um ponto para o Brasil. Outra dificuldade, a Argentina estava no crédito externo. O país está em inadimplência por causa de um litígio com um punhado de fundos credores americanos. Hoje, o jornal Clarim diz que o presidente eleito despachará 2 missões econômicas e uma delas é justamente para os Estados Unidos, para tentar desatar este nó. Com mais crédito, a economia argentina volta a crescer e volta a comprar mais do Brasil. A segunda missão econômica do presidente eleito irá para a China, justamente em busca de novos empréstimos. A China pegou o lugar do Brasil como o maior parceiro comercial da Argentina. O governo da presidente Cristina Kirchner assinou acordos comerciais com os chineses que acabaram machucando o Mercosul. São coisas que Maurício Macri criticou na campanha eleitoral dele. E ainda hoje, numa primeira entrevista coletiva, Macri disse que era preciso revitalizar o Mercosul. A bem da verdade, esse bloco comercial e industrial está na UTI. E se ele sair de lá e se recuperar a saúde que tinha nos anos de 1990, os países membros investem mais um no outro, comercializam mais e todos saem ganhando. Em resumo, os empresários e os diplomatas brasileiros têm razões de sobra para comemorar a derrota de Daniel Scioli, o aliado de Cristina e candidato presidencial do peronismo. É assim que o mundo gira. Boa noite.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e afirmou que se ele tivesse um pouco mais de visão de Brasil, renunciaria. As declarações de Fernando Henrique foram dadas depois de um seminário sobre o meio ambiente do Instituto Teotônio Vilela, ligado ao PSDB. Cunha responde a processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara. Ele é acusado de ter mentido quando afirmou em depoimento à CPI da Petrobras que não tinha contas bancárias no exterior. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, as perspectivas da educação em tempos de crise política e econômica. Hoje entrevisto a socióloga Maria Alice Setúbal, a Neca Setúbal, presidente do CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Ação Comunitária. Neca Setúbal foi coordenadora do programa de governo da candidata Marina Silva na campanha de 2014. Agradeço muito, Neca, por voltar aqui no Jornal da Gazeta. Há um ressentimento muito grande com o contingenciamento do ajuste fiscal de Dilma Rousseff, que fez duros cortes e não poupou a educação. Agora, Neca, se o resultado da eleição tivesse sido outro, se tivesse sido a Aécio ou a Marina, o eleito, você acredita que seria diferente ou eles, qualquer um deles, seria obrigado também, aquele eleito seria obrigado a promover esses cortes, considerando a crise econômica? Olha, Maria Lídia, acho que tanto o Aécio como a Marina, eu posso falar mais pela Marina, né? Durante a campanha nós tínhamos consciência da gravidade da situação que o país estava vivendo. Então, ao contrário da campanha da Dilma Rousseff, que mostrava um país todo maravilhoso, nós tínhamos uma preocupação porque sabíamos que havia uma crise no país e que o ano seguinte, uma vez que os preços estivessem liberados de gasolina, de energia elétrica, etc., isso iria acontecer. O que eu acho que é o grande ponto de crítica é que esse ajuste fiscal ele foi feito sem um planejamento maior, quer dizer, foi feito um ajuste com cortes e não se colocou ao lado desses cortes o que projetos que nós poderíamos estar desenvolvendo, talvez com menos recursos, mas que pudesse dar uma perspectiva para o povo brasileiro, né? Então, por outro lado, você tem um governo que diz que o slogan é a pátria educadora e faz um corte linear. Como faz um corte linear? Eu acho que a educação, obviamente, teria que sofrer recortes. Isso é importante que todos os setores tenham que ter seu sacrifício. Mas isso teria que ser feito de uma forma a pensar, bom, o que nós vamos preservar e o que nós vamos cortar, e não de uma forma linear como foi feito, né? Qual é o seu sentimento, você que é uma pessoa dedicada, sua vida profissional à educação, qual é o seu sentimento com esse slogan, Brasil, Pátria Educadora? Olha, eu fico realmente assim, quando foi feito esse slogan, né, no discurso de posse da presidente, por mais que não era minha candidata, eu fiquei realmente muito feliz. Acho que todos os educadores ficamos, né? Falei, bom, acho que realmente agora vai ser uma vez que vai dar uma prioridade à educação. Mas até agora não foi mostrado por que tem esse slogan. Quer dizer, eu acho que foi um slogan que falta consistência, falta uma linearidade, faltam projetos, né? Bom, São Paulo está vivendo um momento muito peculiar na questão da educação. O governo Geraldo Alckmin teve aí essa investida para uma reorganização de todo o ensino público em São Paulo, no estado de São Paulo. E houve nessa reorganização uma ideia de que as escolas elas atenderiam apenas a um nível de escolaridade, a um ciclo. Então, a escola X só teria menino do 1º ao 5º ano, depois a Y, do 6º ao 9º, a outra Z, o ensino médio. E o que estivesse aí com capacidade ociosa, haveria um remanejamento para escolas técnicas, para inclusive escolas municipais, para creches. Sim. E a ideia do governo do estado era melhorar o rendimento escolar com essa mudança. Houve uma reação tão forte, a princípio parece que pode ser, imagina, uma coisa que possa melhorar o rendimento escolar, que o aprendizado seja melhor,
né? E houve tanta reação de professores, de alunos que estão invadindo a escola, já passa de 100 as escolas que estão sendo ocupadas por alunos. Mas então eu quero começar primeiro assim, o governo está sabendo lidar com essa reação tão adversa a uma intenção de programa que, segundo o secretário da Educação, não vai ser modificada? Olha, eu acho que o governo até agora ainda não soube como lidar com essa questão, né? Eu acho que faltou transparência em quais são os critérios, por que mesmo que estamos fazendo essa reorganização. O critério que apareceu, a justificativa, uma justificativa de uma racionalidade econômica. Ela é importante, eu não vou dizer que não, principalmente numa época de crise. Mas a educação é muito mais do que isso. Acho que uma escola, como você sabe, todos nós já passamos por uma escola, ela envolve vínculos entre pais e alunos, entre professores, entre alunos, entre si, amigos. A escola como a própria história da escola, a cultura daquela escola, ela representa tem muito imaginário aí, tem um simbolismo muito forte. Então, você quebrar com esses vínculos de uma forma, sem apresentar critérios transparentes, sem haver antes um diálogo, toda uma possibilidade de convocar essa comunidade escolar, explicar, bom, nós vamos fazer isso, mas por quê? Qual que é o novo projeto? Por que vai ser melhor? Não está claro isso, até agora a Secretaria... Quer dizer, o problema está mais referente à forma do que exatamente ao conteúdo? Não, eu acho que está referente aos dois. Aos dois? A forma e ao conteúdo. A forma não é detalhe, a forma foi muito pouco pensada como a falta desse envolvimento, mas o conteúdo também, porque se vai haver essa reorganização, qual é a melhor escola? Qual é o projeto que a Secretaria está propondo que justifique essa reorganização? Agora, Neca, vamos falar um pouco de política? Vamos. A rede de sustentabilidade está aí formalizada, legalizada, parece assim, sugere que possa ser um partido que configure um novo na política. Você acredita realmente que, considerando a crise política, momentos difíceis que o país vive, que rede de sustentabilidade vá conseguir não usar da velha prática política tão viciada? Vai dar? Eu acredito e aposto muito nisso, né? Eu aposto porque acho que já no próprio sistema de envolvimento dos deputados, das pessoas, dos políticos que quiseram entrar dentro das redes, já houve toda uma conversa, já houve toda uma fala. A importância dessas pessoas estar de acordo com os critérios da rede. Eu acho que muitas pessoas, muitos políticos quiseram entrar na rede, acabaram não entrando. A rede quer se manter fiel a esses critérios e é por isso que faz a diferença, Maria Lídia, porque mais um partido, nós já temos, sei lá, 35, nem sei, agora tem um da mulher também. Então, não faz sentido, só faz sentido a rede de sustentabilidade, uma liderança como a Marina Silva, deputados e o senador Randolph, os deputados como Molon, Miro Teixeira, tudo só faz sentido se for para fazer a diferença. Bom, corre aí que Fernando Haddad tem muito mais perfil para o Rede de Sustentabilidade do que para o PT. Fernando Haddad reúne os pré-requisitos que a rede exige para a filiação? Olha, eu acho que o Fernando Haddad é um político jovem, é um político que está buscando fazer da cidade de São Paulo com um novo projeto. Mas eu acho que ele é um político muito ligado ao PT. Ele tem as suas raízes dentro do PT. Mas ele tem o perfil para a rede de sustentabilidade? Foi essa a pergunta. Acho que ele tem um perfil, em teoria tem um perfil, mas eu acho que ele é uma pessoa que é muito vinculado ao PT. E o Chalita tem o perfil para o Rede de Sustentabilidade? Olha... Se ele não ficar no PMDB, ele seria bem recebido na rede? Eu acho que ele precisa mostrar que ele está de acordo com os critérios da rede. São critérios de alternância de poder, critérios de novos diálogos, critérios de ética. Eu acho que tem uma série de critérios que ele precisaria se comprometer com esses critérios, né? Não sei se isso faz parte do interesse dele se comprometer com critérios que são diferenciados, realmente, muito menos tempo na televisão. Eu acho que precisaria ter
esse compromisso, né? Eu acho que os políticos que estão na rede, eles têm esse compromisso com esses novos critérios. Eu agradeço muito a sua entrevista, a clareza com que você expõe suas ideias. Uma boa noite, muito obrigada, né? Obrigada, Maria Lídia. Gamberini. Você vai ver a seguir, palestinos fazem mais ataques à faca contra israelenses. E a comemoração dos corintianos. Timão recebe a taça de campeão brasileiro e ainda consegue vitória histórica contra o São Paulo. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos. E você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Põe o Jornal da Gazeta, adivinhe do que nós vamos falar. Pode falar direto, Celso. Pode, não tem nem como fugir do assunto, né? Para deixar ainda mais doloridos o coração e a cabeça do torcedor são paulino, a gente vai falar da maior goleada imposta ontem pelo Corinthians ao São Paulo. Com recorde de público em Itaquera, o Corinthians recebeu a taça de campeão e comemorou com uma torcida eufórica. Na arena em Itaquera, o Corinthians saiu na frente com Bruno Henrique. O segundo gol foi marcado pelo paraguaio Romero, 2-0. No finalzinho da primeira etapa, Edu Dracena, no rebote do goleiro, fez 3-0 Corinthians. Depois de uma linda jogada envolvendo Bruno Henrique e Danilo, Luca fez o quarto. Belo gol, 4-0 Corinthians. O quinto gol corintiano foi marcado de novo pelo paraguaio Romero, 5-0.
O São Paulo descontou com Carlinhos. E Christian de pênalti definiu o placar. Corinthians 6, São Paulo 1. Após o jogo, o Corinthians recebeu a taça de campeão e comemorou a conquista do 6º título brasileiro de sua história. Festa da torcida, festa dos jogadores e do técnico Tite. A qualidade do grupo, a forma com que ele se integrou, o jeito com que ele vive o seu dia a dia, o desempenho dentro do campo refletido no trabalho de um conjunto todo, que ele é da staff, que ele é do funcionário, que ele é do torcedor. E eu quero curtir esse momento também. Para fechar com chave de ouro, né? Ainda mais em cima do São Paulo, ganhar de 6-1. É um resultado que ninguém esperava, mas a equipe jogou muito bem e mereceu a vitória. Bem, em primeiro lugar, parabéns para os corintianos que mereciam e mereceram muito esse campeonato brasileiro, né? E a festa foi muito bonita. Eu, que não torço para o Corinthians, sou santista, todo mundo sabe, gostei de ver a festa do Corinthians. Não, e é merecido. E de repente você vê a força do elenco corintiano. Um time reserva, 3 titulares apenas em campo, aplica 6-1 no São Paulo e jogando como se estivesse perdendo o jogo, como se precisasse da vitória para ser campeão. Depois de uma festa, o Corinthians estava meio de ressaca. E aí tem o mérito do técnico Tite. Aliás, acho que é a primeira vez que eu vou fazer uma comparação, mas me lembrou um pouquinho, algumas vezes, o Bernardinho, no sentido de motivar uma equipe a sempre buscar um objetivo. Esse time do Corinthians é tão disciplinado que dá inveja em outros. Ontem, por exemplo, o São Paulo com o jogador, o Corinthians ganhando de 4-5-0. E 2 jogadores em cima da marcação, um time muito focado. E eu que não sou especialista, é interessante observar a alegria, né, do time. O time inteiro é alegre, disputa, vai, tem uma energia extraordinária, né? E é justamente mérito do treinador que usa da meritocracia para fazer o seu trabalho. Bom, apesar da derrota, o São Paulo continua em 4º lugar no Campeonato Brasileiro e vivo na briga pela vaga na Libertadores. É o que o seu Santos, senhor Gamberini, vacilou em Curitiba, perdeu o jogo e a chance de ultrapassar o rival. O Palmeiras se despediu da briga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. A única chance é na final da Copa do Brasil contra o Santos. No Allianz Parque, no sábado, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro, que saiu na frente com Marcos Vinícius aos 20 minutos. No segundo tempo, o paraguaio Lucas Barrios salvou o Palmeiras da derrota. Final, Palmeiras 1, Cruzeiro também 1. Em Curitiba, o Santos com o time reserva foi derrotado pelo time da casa. Henrique Almeida marcou o único gol do jogo. Curitiba 1, Santos 0. O Campeonato Brasileiro, que já teve o primeiro time oficialmente rebaixado. É o Joinville, que caiu em casa diante do Vasco. O Atlético tropeçou também em Belo Horizonte, mas segue na vice-liderança. Na Arena Independência, o Atlético Mineiro saiu na frente do Goiás com Luan, aproveitando a saída atrapalhada do goleiro Renan. Ainda no primeiro tempo, Vitor retribuiu a lambança. O goleiro do Galo saiu jogando errado e a bola sobrou para Bruno Henrique, que tocou na medida para Eric empatar. No segundo tempo, o Atlético voltou a ficar na frente com Marcos Rocha, completando o cruzamento de Giovani Augusto. Mas o Goiás empatou de novo. Bruno Henrique recebeu o lançamento, colocou na frente, passou por Vitor e marcou. Final em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 2, Goiás também 2. No Beira-Rio, o Grenal terminou com a vitória do Internacional. Rodrigo Dourado ganhou a jogada pela direita e cruzou para Vitinho fazer o único gol do jogo. Em Santa Catarina, o Vasco abriu 2-0 para cima do Joinville, logo no início do primeiro tempo, com gols de Nenê e Riascos. Os donos da casa diminuíram aos 34 da segunda etapa com Rafael Donato de cabeça, mas ficou assim. Com a derrota por 2-1, o Joinville é o primeiro time rebaixado para a segunda divisão. No Mané Garrincha, gol só no segundo tempo para Flamengo e Ponte Preta. O Mengão saiu na frente nessa bela arrancada de Gabriel. Mas a Macaca empatou com Diego Oliveira. 1-1 placar final. E é isso por hoje, Gabriel. É isso. Mais uma vez, parabéns para os corintianos. Parabéns, Corinthians. Até amanhã. Obrigado. Estela. Na véspera da visita do secretário de Estado americano John Kerry, palestinos fazem mais ataques a facas e tesouras. Um israelense morreu. 2 adolescentes se confundiram e mataram uma idosa palestina em Jerusalém.
Um dos ataques a facadas aconteceu num posto de gasolina numa estrada da Cisjordânia, perto de Jerusalém. Um homem morreu e 2 mulheres israelenses ficaram feridas. O palestino foi baleado e morto. Mais cedo, 2 adolescentes palestinas de 14 e 16 anos usaram tesouras para matar uma mulher, perto do maior mercado aberto de Jerusalém. A vítima, de 70 anos, também era palestina, moradora de Belém. As meninas acharam que ela fosse israelense. Seguranças balearam as 2 agressoras. Uma morreu e a outra ficou ferida. Ontem foram registrados pelo menos 3 ataques com armas brancas na Cisjordânia, que causaram a morte de um israelense e de 3 palestinos. Um tiroteio deixou ao menos 16 feridos em Nova Orleans, nos Estados Unidos, durante gravação de um vídeo musical. A troca de tiros aconteceu por volta das 7 da noite de ontem, num parque infantil com cerca de 500 pessoas. Testemunhas disseram que pelo menos 2 homens armados abriram fogo contra a multidão depois da chegada da polícia, chamada para dispersar a aglomeração. Os feridos foram levados para o Centro Médico Universitário de Nova Orleans e a polícia não divulgou informações sobre suspeitos detidos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, Fred Melo Paiva investiga a tendência da gourmetização em cidade ocupada.